Fala pessoal, tudo certo por aí? Por aqui tá tudo bem. Bom, hoje eu quero trazer para vocês um assunto muito importante para quem trabalha com orçamentos e para quem trabalha com equipes, planejamento de equipe. Hoje eu vou trazer para vocês como que se faz o planejamento de uma equipe, como que se dimensiona uma equipe, tá? E também como se dimensiona a hora produtiva de um equipamento e a hora improdutiva dela, tá? Só para vocês saberem, hora produtiva é quando o equipamento efetivamente está trabalhando e hora improdutiva é quando o equipamento está à disposição, porém ele não está trabalhando, tá? Então, existem várias formas aí de fazer esse dimensionamento. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de uma betoneira, que é algo muito recorrente em obras, tá? Então, para isso, eu vou lá para a tela do computador. Mas antes, deixa aí um like no meu vídeo e se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Mas, sem enrolação, bora lá! Então, o exercício proposto, tá, é preparar então 10 metros cúbicos de concreto, tá, e calcular o custo da betoneira, tá, e comparar o custo de locação com o custo de você ter a betoneira, tá, e o custo de propriedade. Então, vamos lá. O serviço. Nós vamos ter dois serviços aqui então para lançar esse concreto, né? Nós vamos ter o serviço de preparo, tá? Que é o que o operador da betoneira e nós vamos ter também a nossa betoneira aqui, tá? Então, o preparo de concreto é misturar o concreto mesmo, colocar lá cimento, areia, pedra, a água, né? E misturar, beleza? Então, nós temos aqui um índice que nós precisamos de 1 hora para fazer 1 metro cúbico de concreto, tá? O outro índice é o carregamento, lançamento e o adensamento do concreto, que é ir lá buscar com a carriola, levar, jogar lá na viga, por exemplo, e vibrar, adensar o concreto, deixar acabadinho, tá? Então, para isso nós vamos ter uma equipe de pedreiro e auxiliar. Então nós precisamos de 2,65 horas de um pedreiro e 2,65 horas de um auxiliar, tá? Então, vamos lá. Quem que é o chefe nesse serviço? Como a gente viu lá na nossa composição nossa aula de composições, toda composição vai ter um chefe, que é quem manda, tá? Então, aqui nesse caso é o pedreiro, é ele que comanda a equipe, tá? Então, todas as outras coisas precisam ser dimensionadas em relação a ele. Como é que funciona isso? Então, ó, nós vamos pegar, nós precisamos dimensionar a betoneira. Quem que usa a betoneira? O operador de betoneira, tá? Então, o operador de betoneira, ele vai ser em relação ao nosso pedreiro, tá? Então, ó, qual que é quantos metros cúbicos que a gente quer descobrir? Vamos descobrir para 1 metro cúbico, tá? Então, ó, 1 metro cúbico dividido, qual que é o índice? 1 hora, né? 1 hora para fazer 1 metro cúbico, beleza? Então, 1 hora para fazer 1 metro cúbico, dividido por 1 metro cúbico, que é o que a gente quer descobrir. Qual que é o índice do pedreiro? 2,65, tá? Então, 2,65 horas para fazer 1 metro cúbico. Então, nós vamos ter a primeira divisão, aqui é 1, e aqui vai dar 0,377. Então, nós vamos ter, ó, 1 dividido por 0,377, vai dar 2,65. O que é isso? São 2,65 pedreiros para um operador de betoneira, tá? Como que a gente faz isso para o auxiliar, que tem aqui também? Tá vendo que é o mesmo tanto? Então, é o mesmo tanto, né? Se a gente pegar para o auxiliar, vai dar isso aqui, ó, 1 sobre 2,65, né? Entre parênteses, dividido por 1 sobre 2,65 do pedreiro. Isso aqui é igual, vai dar 1, certo? Então é 1 para 1, um pedreiro para um auxiliar, tá? Então aqui no caso vai dar 2,65 pedreiro para cada operador de betoneira e também 2,65 auxiliar para cada operador de betoneira. Bom, sabendo disso, como a gente não vai trabalhar com 0,65 homem, a gente vai arredondar para 2 pedreiros. Percebe que 0,65 vai ficar ocioso para o nosso operador. Então, o nosso operador ele não vai bater concreto o tempo todo. Vai ter um momento que vai faltar
pedreiro e auxiliar para ir buscar e adensar esse concreto. Então ele vai ter que ficar parado lá. E aí que é o tempo ocioso da nossa betoneira, tá? Então a equipe de 2 pedreiros, 2 auxiliares e 1 operador, beleza? Então, vamos lá. Então como é que fica isso? Ó, produção da equipe de pedreiro. Como nós temos 2 pedreiros e a produção dele é 0,337 metro cúbico por hora, então nós multiplicamos por 2, que são 2 pedreiros, nós vamos ter 0,754 metros cúbicos, tá? Então, a gente vai ter 75,4% do nosso tempo. Por quê? Porque a gente vai pegar 0,754 e vai dividir por 1, tá? Que é um metro cúbico que o operador faz. Então aqui ó, é o operador de betoneira e aqui 0,75 é a equipe de pedreiro, tá? Equipe de pedreiro. Então, a produção, o tempo produtivo do operador de betoneira é 75,4% do tempo. E o tempo improdutivo, né, é só fazer 100 menos isso aqui, vai dar 24,6%. Então isso aqui é o tempo improdutivo da betoneira. Então, como é que fica isso? A betoneira segue a mesma produtividade do operador, né, como eu disse. Então, portanto, né, nós temos 10 metros cúbicos, tá? Então 10 metros cúbicos vezes uma hora por metro cúbico, nós temos 10 horas de betoneira, tá? Então a gente precisa de 10 horas de betoneira. Hora produtiva, 10 horas, né, multiplicado por 75,4%. Então nós temos 7,54 horas de horas produtivas, tá? 7,54 horas produtivas. E a hora improdutiva, né, 10 horas vezes 24,6, então nós temos 2,46 horas improdutivas. Agora fica fácil, é só a gente multiplicar pelos valores que a gente já achou nas outras aulas. Então como é que fica? Custo da locação. Custo da locação é 7,54 horas produtivas, certo? Que a gente achou aqui, multiplicado por 2,3. 2,3 é o valor da nossa locação, da nossa hora produtiva de locação, que a gente achou lá na primeira aula, lembra? Mais 2,46, que é a nossa hora improdutiva, multiplicada por 1,7, que é o custo da hora improdutiva. Então nós vamos ter um custo da betoneira por hora de R$ 21,52, no caso da locação, tá? Agora nós vamos aqui se a gente tiver a nossa betoneira, a propriedade. Então mesma coisa, ó, 7,54, que é a hora produtiva, multiplicado por 1,87. Esse aqui é o custo da hora produtiva da betoneira, né, a sua betoneira no caso, tá? Então 1,87 mais 2,46 vezes 0,84, que é o custo da hora improdutiva da betoneira, tá bom? Então nós vamos ter aqui R$16,16. Bom pessoal, como nós vimos aqui então, nesse caso compensa muito você ter a betoneira, né? Pelos custos que aqui se apresentaram. Mas como que você sabe que o custo de propriedade ali custa 1,87, né? E quando ela está improdutiva, ela custa 0,84. Bom, tudo depende dos parâmetros que a gente precisa analisar, que é o custo de depreciação, custo dos juros, tá? É o custo da manutenção do equipamento, enfim, são vários custos para você chegar aí no custo que nós chegamos da hora produtiva e da hora improdutiva. A mesma coisa para a locação, tá? Então, como que a gente compara, por exemplo, se compensa alocar, se compensa ter o equipamento, tá? Basicamente, se você usa muito equipamento, teoricamente você vai compensar sim comprar, tá? Mas se você usa pouco, talvez locar. Mas existe uma forma de você fazer isso com números. Bom pessoal, tudo isso eu trato no meu curso de orçamento de obras, tá? Que eu vou estar deixando o link abaixo aqui para vocês conhecerem. E além disso, todos os assuntos sobre orçamento são abordados de forma bem aprofundada para que você leve o melhor para sua construtora, para o seu trabalho, até mesmo para os seus clientes, se você for construir para alguém, tá bom? Então, seria isso.
Até a próxima.